Desde o berço, nos colocam uma armadura invisível. Ela é feita de boas maneiras, expectativas, padrões. Nos dizem que, para sermos aceitos, devemos caber. Caber no que dizem ser certo, no que chamam de normal. E nós obedecemos. Não por covardia, mas por medo. Medo de sermos deixados de lado, de sermos vistos como diferentes, de sermos rejeitados por sermos nós mesmos. Então começamos a atuar. Sorrimos quando queremos chorar. Fazemos silêncio quando a alma grita. Seguimos caminhos que não escolhemos, vestimos ideias que não acreditamos e construímos uma identidade baseada na opinião dos outros. É sutil, quase imperceptível, mas chega uma hora em que você percebe: a vida que está vivendo não é sua, é uma performance. Você se tornou um personagem. E o pior, um personagem que nem sabe mais quem era antes de começar a atuar. Michel de Montaigne observava tudo isso com olhos cirúrgicos. Para ele, a maioria dos homens era como espelhos ambulantes, refletiam o desejo alheio, mas não projetavam luz própria. Ele escrevia não para ensinar aos outros, mas para entender a si mesmo. E talvez seja exatamente por isso que ele nos atravessa com tanta força, porque suas palavras vêm de dentro. E o que vem de dentro reconhece o que está dentro da gente também. Quantas decisões da sua vida foram realmente suas? Quantas escolhas você fez com liberdade e quantas por medo do que iriam pensar? Será que você está onde está por convicção ou por costume? A busca por aceitação é uma armadilha elegante. Ela se disfarça de conexão, mas na verdade é um contrato de silêncio. Eu me calo sobre quem sou, desde que você me aceite por quem pareço ser. É um pacto cruel, porque mesmo quando conseguimos aprovação, ela não alimenta, ela esvazia. Não é você que está sendo amado, é a máscara. E por mais que ela receba aplausos, você, por dentro, continua com fome. Fome de verdade. Depois vem a segunda armadilha, o controle. Nos ensinam que planejar é proteger, que controlar é sinal de força, e que, se você for cuidadoso o bastante, nada sairá errado. Mentira. Quanto mais você tenta controlar a vida, mais ela te escapa. Você já tentou segurar areia com as mãos? É isso. O controle é um castelo feito de vento, mas a gente insiste. Planeja tudo, organiza cada passo, prepara respostas para perguntas que nem foram feitas, se antecipa a riscos que talvez nunca existam. E o preço disso? Ansiedade, exaustão, desconexão. Você conhece bem essa cena. É madrugada. Você está na cama, mas sua mente não para. Revive conversas. Imagina cenários. Cria respostas para ofensas que nunca vieram. Repete momentos, inventa futuros, projeta derrotas. Tudo isso em silêncio. Tudo isso na solidão do seu próprio pensamento. E no fim, nada acontece. Nada se concretiza. Nada muda. Só você. Mais cansado. Montaigne viveu isso. E depois de quase morrer em um acidente, ele entendeu o óbvio que evitamos encarar. O controle é uma ilusão. A vida não se dobra à nossa vontade. Ela é selvagem, espontânea, caótica, e é exatamente aí que mora a beleza. Na incerteza, no imprevisto, no que foge ao plano. O paradoxo é claro. Quanto mais você tenta segurar tudo, mais tudo escapa. Mas no instante em que você solta, relaxa, entrega, as coisas começam a acontecer. Não porque você deixou de agir, mas porque parou de resistir. Talvez o que te trava não seja a falta de esforço, mas o excesso de esforço. Talvez a vida esteja esperando você soltar para finalmente começar a fluir. E se a paz que você procura estiver do outro lado da renúncia? Desde pequenos, nos fazem acreditar que controle é igual a poder. Dizem que, se planejarmos direito, se calcularmos bem, se mantivermos tudo sob vigilância, a vida vai nos obedecer.
Mas isso não acontece. Controlar é um esforço constante. Um esforço que nunca termina, uma tensão que nunca relaxa. Tentamos prever todas as possibilidades, antecipar cada movimento, preparar respostas para perguntas que talvez nunca venham. Mas, mesmo assim, há sempre algo que escapa. Um detalhe, um instante, um desvio. Inesperado, e tudo muda. A ideia de que o esforço absoluto nos protegerá do erro é uma ilusão muito bem contada. Mas, ainda assim, uma ilusão. Montaigne compreendeu isso profundamente. Depois de quase perder a vida, entendeu que nenhuma preparação poderia tê-lo salvo. Daquele momento, foi ali que a ficha caiu. O controle que ele acreditava ter nunca existiu. E se nunca existiu, por que insistimos em mantê-lo? A verdade é que, ao tentar controlar tudo, acabamos controlando principalmente a nós mesmos. Nos limitamos, nos endurecemos. E sem perceber, nos desconectamos do presente. Vivemos não para experimentar, mas para evitar. Não para sentir, mas para manter, e nessa tentativa de manter tudo em ordem, perdemos o sabor da espontaneidade. A mente fica inquieta, como uma sala cheia de vozes, a maioria delas imaginárias. Isso vai dar errado. E se não gostarem, você devia estar fazendo mais. Você devia estar sendo outro. As vozes do controle são exigentes, nunca estão satisfeitas, nunca descansam. E quanto mais você tenta obedecê-las, mais você se perde. O que começa como precaução acaba se tornando prisão. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo de não sair como planejou? Quantas vezes hesitou em começar algo novo porque queria que tudo estivesse garantido? A garantia nunca virá. Porque a vida não funciona assim. Ela não oferece promessas, só presença. E talvez esse seja o maior desafio. Estar presente sem ter certeza, agir sem saber se vai dar certo, se permitir sentir, mesmo correndo o risco de se machucar. Mas é só aí que a vida acontece. No improviso. No espaço entre um plano e outro. Jung dizia que o inconsciente é um reservatório de sabedoria que atua à nossa revelia. E muitas vezes, quando tudo parece desandar, não é a vida te punindo. É o inconsciente tentando te libertar. Libertar da ilusão de que você tem que segurar tudo o tempo inteiro. Libertar da rigidez de ser sempre forte, estável, correto. Existe uma inteligência profunda que só aparece quando você solta. Mas, para soltar, é preciso coragem. Coragem de abrir mão da ilusão. Coragem de admitir que não sabe. Coragem de falhar. A vida se move em ciclos. Ela não pede controle. Ela pede escuta. Enquanto você tenta controlar o fluxo, ele te arrasta. Mas, se você aprende a escutar, a perceber os sinais, a confiar nos desvios, você começa a dançar com o próprio tempo. Quantas vezes, ao desistir de um plano, você encontrou algo melhor? Quantas vezes, quando parou de insistir, as coisas se resolveram sozinhas? Não porque você abandonou, mas porque você permitiu. Permitiu que a vida mostrasse um caminhoque sua. Mente, tão ocupada com o controle, jamais teria enxergado. Controlar é resistir. Confiar é permitir. E só quem permite, vive de verdade. Vivemos sob a pressão de manter uma identidade estável. De sermos consistentes. De pensarmos sempre do mesmo jeito. Agirmos com coerência. Sermos previsíveis, decifráveis, seguros. Como se mudar fosse uma fraqueza. Como se rever uma opinião fosse uma falha de caráter. Como se o crescimento fosse uma ameaça à imagem que construímos. Mas a vida não se move em linha reta. E nem nós. Construímos armaduras conceituais. Convicções rígidas. Rótulos que nos dão uma sensação de pertencimento.
mas também nos aprisionam. Em nome da coerência, deixamos de aprender. Rejeitamos ideias que nos desafiam. Ignoramos verdades que nos transformariam. E protegemos, a qualquer custo, uma versão ultrapassada de quem fomos um dia. A contradição não é um erro, é um sinal de vida, de movimento, de complexidade. Hoje você pode ser um, amanhã outro. Tudo bem. Você não trai a si mesmo ao mudar. Você se trai quando se recusa a mudar por medo do que vão dizer. Montaigne lembrava que mudar de ideia é sinal de inteligência, que rever um pensamento não é fraqueza, mas maturidade. Ele via a liberdade não como uma ausência de limites, mas como a capacidade de pensar por si mesmo. De se afastar da manada. De desconfiar dos próprios dogmas. De habitar o paradoxo sem perder a paz. Se nossa felicidade depende da aprovação dos outros, então estamos condenados. Vivemos para agradar, mas o preço é alto. Reprimimos desejos, abafamos ideias, escondemos partes essenciais de quem somos. E tudo isso por medo de críticas, por medo de não sermos compreendidos, por medo de não sermos aceitos. Mas, e se for justamente na incerteza que mora a liberdade? E se viver bem não for sobre ser admirado, mas sobre ser autêntico? E se a paz que buscamos estiver no silêncio que surge quando a necessidade de coerência se dissolve? Quando você entende que pode mudar sem deixar de ser você, que pode cair e ainda assim continuar inteiro. Jung entendia que muito do nosso sofrimento vem da tentativa de manter uma imagem. A imagem de alguém calmo, de alguém forte, de alguém sempre certo. Mas essa imagem esconde a sombra. E quanto mais você finge que ela não existe, mais ela ganha. Força por trás do pano. Aceitar a sombra é integrar. É deixar de lutar com partes de si. É parar de tentar parecer inteiro e começar a ser. Não há virtude em parecer perfeito. A virtude está em ser real, em se permitir contradizer, em reconhecer quando errou, em rir de si mesmo, em permitir que a própria vida te transforme. Nada é mais humano do que mudar. Nada é mais saudável do que deixar ir. Nada é mais livre do que não precisar mais provar nada a ninguém. A vida não é um manual, é uma dança. Ela convida, mas não impõe. Quem tenta controlar cada passo, tropeça. Quem escuta o ritmo, encontra o compasso. Viver bem é aceitar que muitas vezes você não sabe, e está tudo bem. A sabedoria começa onde termina a necessidade de estar certo. No fim, não é sobre vencer o caos, é sobre se reconciliar com ele. Não é sobre controlar tudo, é sobre confiar mais, é sobre soltar, sobre não fingir, sobre não carregar máscaras desnecessárias. A vida não precisa que você tenha todas as respostas, ela só precisa que você esteja disposto a ouvir, a sentir, a mudar e, acima de tudo, a viver.